meados de 2022, eu estava trabalhando normalmente quando a conta oficial de um jogo indie que estava sendo muito comentado na época me mandou uma mensagem no Twitter me oferecendo 2 keys para fazer conteúdo do jogo. Eu dei uma olhada rápida, gostei muito do que vi, mas como é um período muito corrido do ano, tive que voltar ao trabalho. Mal sabia eu que estava de frente com uma das histórias de desenvolvimento mais bizonhas que eu já vi em mais de uma década nessa indústria, a história de Umbral Corp. O que me intrigou nessa história é que muito pouco tempo depois da mensagem, aquelas keys que deram para eu e outros criadores fazerem conteúdo foram revogadas do nada. Eu já tinha visto jogo que não sabia se divulgar, mas jogo que não queria ser divulgado era a primeira vez. Eu sempre quis saber por que fizeram isso. E agora eu acho que descobri. Segundo entrevistas e páginas oficiais do game, tudo começou em julho de 2020, quando ainda estávamos no PlayStation 4, com os italianos Simone De Montes, jogador competitivo de Street Fighter e marqueteiro profissional, e Alessandro Amendola, amante de MMORPG e trabalhador da área de segurança online. Eles nunca tiveram qualquer experiência com criação de jogos na vida. Mesmo assim, em uma noite, enquanto bebiam para comemorar mais uma conquista da já boa vida deles, simplesmente decidiram fazer um jogo de luta 2.5D de alta qualidade com design inspirado em Castlevania, Bloodborne e o anime Berserk, além de gameplay misturando Street Fighter, Guilty Gear e The King of Fighters, a ser lançado para PC, PlayStation e Linux. Tudo isso sem ter a menor ideia de como um jogo de luta funciona. Foi desse jeito que nasceu o estreante estúdio A Few Rounds Games e o desenvolvimento de Umbral Corp. Não há como negar que a proposta é boa e o jogo é incrivelmente lindo, mas as promessas para ele são ainda maiores, passando por modo história com narrativa profunda e recursos de RPG, modo arcade com lore, rival e até minigame de destruir carro igual Street Fighter 2, ranked, desafios, trials, uns modos de jogo tipo hit kill, survival e time attack, modo masmorra para sobreviver ali, além de uns recursos tipo personagens com cabeção, só porque é engraçado, e até cores diferentes, não só para a roupa do personagem, mas até para os efeitos dos poderes dele. Além de FPS ilimitado, suporte a monitor ultra-wide, rollback netcode via GGPO e várias outras opções personalizáveis incríveis. Parece muito maravilhoso, ao mesmo tempo muito ousado para um jogo indie feito por iniciantes, não é? É exatamente aquilo que os resultados das minhas buscas começaram a ficar meio estranhos. De 2020 a 2022, os desenvolvedores passaram o tempo todo tentando aprender como se faz um jogo de luta, montando equipe, criando todo o conceito do projeto e um personagem, para assim dar o primeiro grande passo, fazer um financiamento coletivo para bancar o jogo, pois os novatos da A Few Rounds acreditavam que poderiam lançar o game mundialmente sozinhos, sem precisar de qualquer publisher. No fim de 2022, lançaram com até que uma certa repercussão na mídia e na comunidade de jogos de luta a tão esperada campanha deles no Kickstarter, pedindo o equivalente a mais de 2 milhões de reais em conversão direta para fazer o jogo de estreia deles. Deram 15 formas diferentes de pagamento, com o básico de recompensas de sempre, com destaque, por exemplo, para a opção de pagar $2.000, mais de R$10.000, e receber um controle arcade com uma imagem de algum personagem de Umbral Corp. O detalhe é que com apenas 7% desse valor, você compra, por exemplo, na Revolution Stick, um arcade premium, totalmente personalizado para você e que também vem cheio de brindes junto. Com os 93% restante dos $2.000, eu acho que dá para comprar o jogo. Mas voltando, uma das coisas mais bizarras dessa campanha do Umbral Corp no Kickstarter é que na descrição eles deixam bem claro que mesmo que alcance o valor pedido,
pedido, eles vão continuar trabalhando no jogo apenas no tempo livre deles, a não ser que batam metas extras para receberem mais dinheiro ainda. Há outras coisas estranhas também, como na parte onde mostram no que o dinheiro será aplicado. 18% para pagar advogado, taxa de administração e coisa do tipo? Muitos acharam estranho isso, pois não é usual de crowdfunding. Outra parte destina 19% do valor arrecadado para pagar o financiamento coletivo, sendo que o Kickstarter cobra só 5% do total. Mesmo colocando junto o valor dos brindes oferecidos, como broche, pôster, CD e etc., dar quase 400 mil reais disso ainda é muito caro. Isso ficou explicado só lá no finalzinho da descrição, nessa imagem pequenininha em baixíssima resolução que mal dá para ler alguma coisa. Tudo isso levantou muitas suspeitas sobre o projeto. No fim, sem surpresa alguma, mesmo o jogo tendo atenção e prometendo muito, o financiamento coletivo milionário de Umbral Corp foi um gigantesco fracasso, não alcançando sequer 20% da meta mínima, com muitos jogadores apontando os custos e a falta de confiança no projeto como principal fator pela falta de apoio. Vamos ser sinceros, ficou parecendo até golpe, né? Mas a raiz do problema não estava ali. Quando eu estava pesquisando mais a fundo para entender por que um jogo indie estreante com poucos personagens precisava de tanto dinheiro assim, eu descobri que, como os integrantes do estúdio entendem no máximo apenas de algumas linguagens de programação, mas ainda assim exigem que o Umbral Corp seja de um escopo muito grande e acima das capacidades deles, eles precisam terceirizar grande parte da produção. E não era qualquer terceirização que eles queriam. Eu vou te dar um exemplo. O lindo modelo 3D da personagem Nier não foi feito pela A Few Rounds Games, como eles falam, mas sim pela Thunder Roar Team, um estúdio internacional muito conceituado, com trabalhos para Tencent, Riot e várias das maiores empresas de games do mundo. Já toda a parte sonora, incluindo vozes, efeitos e músicas, até ali foram feitos pela Opera Music, uma renomada companhia responsável por várias obras para cinema, TV e streaming. Além deles, o estúdio afirma ter também colaboradores com habilidades impressionantes vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Espanha. Convenhamos, nada errado em terceirizar e querer qualidade. Mas assim fica claro como, sem experiência nenhuma, eles conseguem fazer um jogo do zero e por que ele custa tanto para um projeto de estreia. Mas eles não param por aí. Como não bateram a meta, esperava-se imediatamente, como de praxe nesses casos, um anúncio de diminuição de escopo, readequação de necessidades, etc. Mas isso não aconteceu e simplesmente continuaram trabalhando como já estavam nos últimos quase 3 anos de desenvolvimento. Em fevereiro de 2023, após o fracasso do Kickstarter, investiram em um trailer animado, com dublagem profissional para contar a lore de Umbral Corp e falar dos bastidores do desenvolvimento em estilo documentário. Essa foi uma ação para tentar divulgar a grande nova estratégia de arrecadação de dinheiro da A Few Rounds. Enquanto o Kickstarter ainda estava aberto e recebendo dinheiro, em janeiro de 2023 eles abriram em paralelo mais uma forma de arrecadação financeira, um Patreon, que é um sistema de assinatura mensal. O Patreon do Umbral Corp é, digamos, muito curioso. Eu falo isso pois para fazer esse vídeo especial aqui, eu paguei a assinatura para poder te trazer as bizarrices que eu vou te mostrar agora. Com a situação que anda o YouTube hoje em dia, eu duvido sinceramente que eu consiga reaver essa grana com esse vídeo. Então, se você quiser me ajudar com qualquer valor, meu Pix é o e-mail do renato@gmail.com. Mas se não tiver como, só por favor se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse ou deixe um gostei aí, que é de graça e já ajuda pacas também. A situação do apoiador de Umbral Corp no Patreon é engraçada. Mesmo que você apoie por anos, inclusive com o valor mais alto possível, de acordo com a página oficial da campanha, quando finalmente o jogo for lançado, o apoiador não terá direito a receber o jogo, não importa quanto ele deu. Ele vai ter que gastar mais dinheiro para comprar por fora o jogo. O máximo que a Few Rounds dá são versões da alpha para
você testar, sendo que só houve uma desde o final de 2023. Além disso, o estúdio deixa claro que se você parar de doar em algum mês, eles vão revogar o seu acesso a essas builds. Já as outras recompensas para os apoiadores são as de sempre de qualquer outro jogo que faz isso. As mais diferentes de um muito obrigado ou uma tag no Discord só acontecem apenas se você pagar o tier mais caro de todos, o de R$ 62,50 por mês, por um tempo mínimo de 3 meses. Ou seja, dar ao menos R$ 187,50. Aí você ganha o direito de usar no online uma daquelas plaquinhas ou títulos de apoiador quando finalmente o jogo sair. Já se você pagar 6 meses, ou seja, R$ 375, você desbloqueará uma paleta de cor especial. Sim, R$ 375 por uma paleta de cor. E nem de longe essa é a conta mais bizarra. A mais importante dessa história é a que na verdade faz menos sentido de todas na real. Só que antes de mostrar isso aqui, eu quero deixar bem claro que Umbral Corps não é um trabalho que eu quero simplesmente criticar. O que foi mostrado até agora do jogo é realmente bem legal e realmente gostaria que ele fosse lançado com sucesso. A intenção desse vídeo aqui é aproveitar que tantos devs indies assistem o canal por causa da minha publisher Anúncios Games ou devido aos vídeos de bastidores e indústria dos games que fazemos aqui e mostrar para esses e até para os próprios devs do Umbral Corps o que está errado e não se deve fazer na comunicação e produção do seu primeiro jogo. Um exemplo é a conta sobre o custo-benefício para apoiar o projeto. O conteúdo das postagens do Patreon até começou bem, com sneak peeks, alfas, atualizações regulares e um trabalho bem transparente. Foi ali que vimos pela primeira vez o modelo 3D da NieR, ainda em 2023, por exemplo. A questão é que, mesmo tendo apoiadores, rapidamente as atualizações foram sumindo, chegando a quase um ano sem qualquer novidade. Com isso, os apoiadores que doaram desde o começo mensalmente receberam até agora apenas um personagem em 3 anos de Patreon. E assim podemos chegar a um cálculo impressionante. Segundo o próprio Patreon, o tipo de assinatura mais escolhido da campanha é o de R$ 62,50 por mês. Olhando o histórico, sabemos que, em média, cada personagem é lançado a cada cerca de 1 ano e meio a 3 anos. Então, vamos arredondar para 2 para facilitar. E de acordo com a página oficial do Umbral Corps na Steam, sabemos também que serão 8 lutadores. Com isso, se começar hoje, no total, o apoiador vai ter que ficar pagando por mais 11 anos inteiros só para ver os personagens prontos. E essa conta nem soma a produção dos modos de jogo além deles, que isso nem ideia de prazo temos. No total, cada um dos apoiadores pagará no período mais de R$11 mil pelo jogo. Lembrando, claro, que depois ainda terá que comprá-lo por fora quando finalmente for lançado. Daí eu fiz uns cálculos aqui. Seguindo a velocidade de produção de apenas 2 personagens em 5 anos e meio até agora, a previsão para terminar os 8 lutadores anunciados é para meados de 2037, quando já estaremos no PlayStation 7 ou 8. E é por essas e outras que não há qualquer divulgação de planejamento, roadmap, estimativa para lançamento do Umbral Corps, nada. Mas o estúdio continua pedindo dinheiro em todos os lugares possíveis. E você acha que as controvérsias pararam por aqui? Então olha só como o jogo está hoje. Aqui as coisas ficam mais confusas ainda. No Discord, eles dizem que agora aceitam uma publisher ou investidor que tope financiar eles. E se conseguir, vão precisar de cerca de 2 alguma coisa para completar todo o jogo com personagens, cenários, modo de jogo e etc. Mas 2 o quê? 2 anos, 2 funcionários, 2 parceiros financeiros, $2 milhões? Não dá para saber. No site oficial, na seção sobre do game, diz que são 8 personagens no total. Mas o mesmo site, na área de personagens, diz que o roster inicial completo para os jogadores possui apenas 6 lutadores. Então fica a dúvida, os outros 2 que faltam seriam desbloqueáveis, não jogáveis, erraram na comunicação de novo ou pior, seriam DLCs? Não sabemos. Aliás, inclusive, em entrevista à IGN italiana, os desenvolvedores afirmaram que dependendo da recepção, eles já pensam sim em DLCs para Umbral Corps. Internamente já mostraram algumas vezes concepts de personagens ainda não revelados. Será? A
few Rounds prometeu também aos apoiadores uma webcomic contando a história de origem do protagonista Byron antes dos eventos do jogo. Mas em 3 anos, os apoiadores receberam até agora apenas essas 2 páginas. A última, inclusive, em junho de 2023, e nada mais foi falado sobre. Mas com toda certeza, uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi no meio indie em toda a minha vida é que os desenvolvedores de Umbral Core não usam as versões alpha para divulgarem o jogo, seja como uma demo ou qualquer coisa do tipo. Eles vendem! O itch.io é uma das maiores plataformas indies do mundo, onde os desenvolvedores disponibilizam e divulgam seus projetos para criar uma comunidade ou conseguir publisher e investidores. Mas incrivelmente, para você jogar lá o protótipo bastante defasado de Umbral Core, você precisa pagar $30, cerca de mais de R$160, mesmo só tendo um personagem. Se esse é o valor do protótipo, quanto será que vão cobrar pelo jogo completo? Ainda no assunto dinheiro, as notícias mais recentes indicam que a A Few Rounds pensa em breve lançar o jogo em acesso antecipado, mesmo não tendo muita coisa pronta nele, mas que assim seria mais uma forma de conseguirem ainda mais dinheiro. Deixa eu te dar aqui a minha opinião antes de te mostrar o final dessa história. Como quem é inscrito aqui no canal já sabe, eu sei muito bem as dificuldades de se fazer um jogo indie hoje em dia, mas a situação do Umbral Core é diferente. Fazer um jogo é uma responsabilidade, não apenas para consigo e sua equipe, mas também para com todo mundo que espera e ou financia o projeto, e também com a indústria em si. Afinal, se você vacila com quem te apoia, esses não vão querer apoiar outros jogos indies, e já vimos isso acontecer. Quer começar algo? Comece, tente, mas seja humilde, aceite seus limites. Comece com um escopo menor para ganhar experiência e a partir disso vá crescendo, porque, na boa, ninguém é obrigado a ficar financiando o sonho luxuoso de novatos por anos, enquanto eles tentam descobrir como realizar esse sonho. No fim, esses italianos sonhadores não perderam muita coisa, pois já têm boa vida financeira que não querem largar. Mas o maior prejudicado disso tudo é o próprio Umbral Core, que é lindo, tem um potencial incrível e se tivesse sido feito da maneira correta, teria ainda muito mais chances de ser um sucesso. Uma questão que salta aos olhos é que eles fazem de tudo por mais dinheiro para pagar os terceirizados para fazerem o Umbral Core do jeito que exigem, mas enquanto isso, gastam muitos euros para ir da Itália para os Estados Unidos para ter um stand pago na EVO apenas para exibir um personagem. Eles também estiveram na Gamescom na Alemanha em busca de mais investidores que topassem pagar o que eles exigem. Mas, sem surpresa nenhuma, até o momento, ninguém se dispôs a confiar neles e dar toda essa grana. Por que será? Enquanto isso, para o público geral, que estava bastante animado com o jogo desde 2022, a comunicação se tornou completamente inconsistente. Ficaram muitos meses sem falar nada. Nas redes sociais, como o Instagram e Twitter, tem uma postagem em novembro de 2023 e a seguinte só aconteceu em julho de 2025. Já a conta oficial do estúdio tem anos que não é atualizada. E é bizarro ver isso sabendo que o líder do Umbral Core e da A Few Rounds Games é formado em marketing e gerente no setor na gigantesca multinacional Bosch, uma das maiores do ramo de engenharia e tecnologia do mundo. Mas mesmo assim, deixaram que praticamente todo o hype do jogo sumisse. E com isso, parte do público interessado debandou. Mas você sabe o que é estranho mesmo? Pesquisando a fundo, eu encontrei um cadastro do estúdio no F6S, que é um site para unir empresas a talentos e investidores para eles se encontrarem e fazerem negócios. Segundo o próprio cadastro da A Few Rounds Games, eles receberam não uma, mas 2 rodadas de investimento da Quick Load Game Accelerator em 2024, um programa de suporte a jogos indies com grandes empresas como parceiras, incluindo a Microsoft. Por um lado, isso é ótimo, mas o curioso é que não contaram isso aos apoiadores e continuaram pedindo ajuda financeira, o que é muito estranho. Em entrevista ao site Super Combo, a A Few Rounds Games estimou que Umbral Core custaria cerca de 600 mil euros para ser produzido completamente do jeito que eles querem e da forma como eles gerenciam o desenvolvimento. Ou seja, querem receber
ter mais de 3.700.000 reais para fazerem o seu primeiro projeto. Peraí, eu acho que eu já vi isso antes. É um jogo de luta independente. O idealizador depende unicamente de terceiros para fazer o jogo, o escopo grande demais para as capacidades, comunicação horrível com o público, demora gigantesca para mostrar e lançar coisas, sem datas, roadmap ou planejamento divulgado, dúvidas sobre como cuidam do dinheiro. Onde eu já vi isso? Não, nada a ver. O Umbral Core pelo menos um dia deve ser lançado, eu espero. Diferente desse outro projeto aí. É importante deixar claro também que desde a aparição na EVO 2025, a Eiffel Rounds começou a trabalhar muito melhor a comunicação do Umbral Core e anunciaram que em 2026 o modelo do terceiro personagem começa a ser animado, um sinal que, talvez, finalmente começaram a acelerar a produção. O trailer da Nier, apesar de algumas críticas, também foi bem recebido. Além disso, é importante reconhecer que, mesmo sendo completamente inexperientes no ramo e pagando pelas dificuldades disso, os desenvolvedores da Eiffel Rounds Games não desistem, seguem tentando realizar o sonho deles mesmos aos trancos e barrancos. E convenhamos, se um dia realmente for lançado, Umbral Core tem potencial para ser realmente muito bom. Se vai se concretizar mesmo, só vamos descobrir daqui a uns bons anos. Afinal, este especial só conta somente os primeiros quase 6 anos de desenvolvimento. Mal posso esperar para saber o que vem por aí nos próximos capítulos dessa história surpreendente. Eu vou continuar acompanhando aqui no canal Segredos dos Games. E você, confiaria seu dinheiro a eles? Acha que o jogo um dia vai sair? O que você achou de Umbral Core? Diga nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like, por favor. É de graça, não custa nada e ajuda pra caramba. Um aviso rápido, rapidinho. Fazer esses vídeos de reportagem especial dá muito trabalho. E esse aqui com certeza não vai ter boas views e nem retorno financeiro por ser um jogo indie não lançado. Então, se você gostou do nosso trabalho, por favor, pega esse link e sugira para amigos e grupos por aí para assistirem também. De verdade, agradeço muito se você puder fazer esse tipo de coisa. Além disso, quer conhecer ou relembrar a treta do Trajes Fatais? Tô deixando aqui pra você o primeiro vídeo de uma sequência inacreditável. E aqui tem aquela playlist especial do canal que tem todas as nossas reportagens especiais que nós fazemos. E você já viu todos? Tem certeza? Clica aí e dê uma olhada pra... vai que, né? E muito obrigado a você por assistir e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!